Olá! Hoje é dia da gente falar em educação básica, educação infantil, educação fundamental, com uma diretora que fez a diferença nesse período de pandemia. Minha convidada de hoje é forte, sensível, corajosa, natural de São Jerônimo, filha da Dona Célia, formada em pedagogia, com pós em mídias e tecnologias da educação e educação inclusiva. Esposa do Alexandre, foi professora de educação infantil há 10 anos. A mãe da Amanda e da Alice, foi assessora da inclusão na Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo e é a diretora da MF Presidente Afonso Pena. Hoje teremos uma conversa de peso com Michele Brem. Professora Michele, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, eu agradeço. Agradeço mesmo de coração a oportunidade de estar aqui. Sabe que sempre que falam em várias titulações que a pessoa tem, a que eu gosto sempre de destacar é a de professor, que eu acho que é uma das profissões mais bonitas, se não a mais bonita de todas, né? Que é sempre um ato de amor, cuidar e ensinar e dar as linhas de uma criança, né? Sobretudo da educação infantil, fundamental. Teria sido eu um grande professor, viu? Se tivesse ouvido mais a minha voz. O pai disse, não, esse negócio aí não dá dinheiro. Tá bom, fui fazer faculdade de Direito. Eu nunca vou exercer a faculdade de Direito. Então é isso, ó, vamos fazer o que vocês têm paixão, se doar a isso. E tá aí uma professora de coração. Por que escolher pelo magistério? Nossa, eu acho que desde criança, né? Dava aula para as bonecas, assim? Para os vizinhos, para todo mundo. Dava aula de reforço para os colegas, né? Então, acho que isso é uma coisa de sempre, assim. E quando eu estava no final do ensino fundamental, né? Minha mãe disse, vou te matricular lá em Sapiranga, nós éramos de Novo Hamburgo, né? Vou te matricular lá em Sapiranga, lá tem magistério, e tu vai ser professora. E eu pensei, é mesmo, eu vou ser professora. É mesmo, porque até então não pensava nisso. E depois, seguindo o magistério, assim, era o que eu sempre quis fazer, né? Ser professora. Então, ouvi tu dizendo, assim, que dessa nossa profissão, assim, é muito bom, porque é, de fato, muito importante, né? A gente muda vidas, né? Nossa, então... rotas de vidas alteradas sempre. Positivamente, às vezes, talvez nem tanto. Também, aí a gente entra outra discussão, não é para hoje. Não é para hoje, não é para hoje. Mas a gente hoje a faz gente fala bem. desses professores que fazem o melhor, né? Isso aí. Evidentemente que a gente precisaria que fosse uma profissão valorizadíssima, né? E eu vejo que muitas vezes os pais têm dificuldade dessa valorização, né? Tá tudo tão fluido na vida que falta um olhar sobre o outro, né, Michele? Mas tu sabe, Rodrigo, que a gente tem essa percepção por muitas vezes, acontece sim, né? Um desrespeito? Às vezes, mas a pandemia nos trouxe isso de bom, sabe? Também, eu penso. Porque especificamente os pais precisaram auxiliar, né, os seus filhos. Então, com as atividades, sejam com diferentes atividades, né? Então, em diferentes frentes, assim. Na aula de uma proposta de educação física, por exemplo, uma proposta matemática, né, de essa aula de escrita. educação física é a aula que eu... Né? Essa aula não é legal. Professores de educação física não são legais. Eles são, Brincadeira, gente? Eles são. Mas aí, então, eu fiquei pensando, muitas vezes nós escutamos, né, eu, a Andressa, minha coordenadora, né, a equipe, escutou muito assim, nossa, professor devia ganhar muito mais. Como é que vocês têm paciência, né? Me ajuda aqui. E aí isso foi eu acho que para a maioria, né, das famílias, assim, foi mostrando o quanto é importante o professor, o trabalho lá na escola, né? Diariamente com a criança, sabe, com paciência, né? Trazendo todo o seu, porque o professor estuda muito para ser professor. E continua estudando depois. A gente continua estudando eternamente. Então, para sempre aprimorar, né? Aprimorar a sua prática. A gente, enquanto escola também, nós, enquanto rede municipal também, sabe? É uma proposta muito bacana da rede daqui, de sempre promover formação, né? Para o professor, para chegar lá no final, que é o objetivo que a criança aprenda.
aprenda diferentes por diferentes, né, olhares, assim. Então, a gente ficou... Isso foi uma coisa positiva, sabe, Rodrigo? Foi uma coisa positiva. Eu ouvi de muitos amigos que não acompanhavam muito a trajetória acadêmica, escolar dos seus filhos, e que por circunstâncias de possibilidades, ou até de necessidade, porque estavam ali do lado e era premente a forma diferente, todo mundo aprendeu com isso, né? Vocês aprenderam dos dois lados a estudar e ensinar, né? Sim. De que se voltaram mais para esse cuidado do filho, né? Eu sou da época que a mãe corrigia os temas, né? Fazia junto comigo. Claro que chega um momento que pai e mãe já não conseguem mais acompanhar também, né? Entra em trigonometria, não sei o quê, mas evidentemente isso fazia muita diferença, né? E me parece que a gente retomou isso agora. Sim. Houve uma aproximação das famílias com os seus filhos, né? Sim, houve. E como tu disse ali, do estudar, né? O professor precisou também estudar uma forma diferente de como ser professor à distância, né? Isso foi um grande desafio da pandemia. Então. E aí, isso aproximou, sabe, família e escola, trazendo um olhar, assim, eu acho, mais sensível do coletivo, né? O pai se coloca no lugar, né, do professor. O professor se coloca no lugar do pai, da família, né? Então, porque por vezes nós estávamos dentro das casas, né, dando aula com a família inteira, sabe, com a família inteira. Então a gente estava se colocando num espaço onde a escola não estava, né? Então foi algo positivo para que também a família valorizasse, né, o modo como o professor conduz, né, a sua aula, por exemplo. E valorizar esse empenho, porque o professor, como a gente dizia nas reuniões de pais, quando a gente fazia virtual, né, pelo Meet, o professor não aprendeu, nós, né, não aprendemos a dar aula de forma virtual, olhando assim para uma câmera, nós, né? Não, a gente entra na sala de aula e lá tu faz, né? Tu faz todo o teu trabalho, a tua mágica, né? Como muitos fazem, né? Mas não na frente da câmera. A Michelle chegou aqui dizendo assim, eu não estou acostumada com esse negócio de câmeras, assim. Exato, tá. Sim, quando são para as crianças, quando é para o teu grupo... Os últimos 2 anos te obrigaram muito a isso. Isso aí, aqui é um momento diferente. Ô Michelle, daquela menininha que foi lá estudar magistério até a que virou diretora, dias antes da pandemia, né? Sem saber o que estava chegando aí. Que trajetória foi essa? Me parece que os espaços que tu ocupou sempre foram voltados à inovação também. Porque, inclusive, falar de inclusão é um movimento inovador, né? É isso aí. A gente alijava as nossas crianças que não tinham capacidade intelectual para acompanhar a turma, né? É verdade. Elas eram rejeitadas, né? Eu acho que sim. Eu me vejo assim... Cresci muito, sabe, Rodrigo? Cresci muito, assim... Aprendi, eu penso que a gente, desde criança, tu vai enxergando, assim, a tua família te ajuda a te tornar sensível, né? Aí, na escola, tu aprende a cuidar do teu colega, né? E aí, depois, tu chega no magistério, tu vai adiante, tu chega numa escola onde tem uma criança, isso vai te ajudando, né? Os profissionais que lá estão. Por isso que eu acho que sempre um professor, ele é um exemplo para aquele estagiário que está ali, né? Ele também te dá um apoio, né? Te mostra assim, é assim que a gente faz, né? E que todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito a aprender, tendo deficiência ou não. Né? A gente tem o dever de dar esse direito aí, a essas crianças, todo né? mundo tem, todo mundo tem, né? Então, eu fico pensando que isso foi esse meu jeito de pensar, né? E de olhar para todas as crianças, né? Foi me levando assim para a minha primeira diretora aqui, né, a diretora Raquel, que agora vai ser a nossa diretora de educação, né, Raquel Becker, e também ela é a nossa parceira no nosso projeto internacional, né, vai ser nossa mediadora. Ela olhou para mim e disse: tu quer vir para a sala de recursos? E eu disse: nossa, nunca pensei. E ela disse: mas tu tem todo jeito? E eu fiquei muito surpresa, e eu fiquei muito nervosa, né? A saída do estágio probatório, assim, né? Lá em 2014, eu acho. E aí eu fiquei pensando, eu gostaria, eu gostaria. E fui, e adorei, sabe? E adorei. E depois da sala de recursos, então, fui chamada para a Secretaria de Educação para inclusão, né? Então, e ali eu pude assessorar, né? Então, diversas escolas da região norte aqui do município.
E eu penso Vamos que... lembrar que a região norte do município é a região muito pobre da nossa cidade, né? Nós De temos, muitas carências. Né? Sim, nós temos ali... Estamos falando da Roselândia, do Quefas. Da Roselândia não pega, mas pega o Quefas, pega São Jorge, né? Pega até a Vila Nova, Mauá também pega, na região norte, né? Então, para todas as regiões, né, se precisa ter, né, esse olhar. Eu acho que sempre, como eu te disse, né, Rodrigo, a gente precisa ter esse olhar para a inclusão em todos os lugares. Como é que tu foi parar como diretora, hein? Como? Então, eu fui convidada, então, pela ex-diretora da escola Jaqueline, né, Henrich. Ela me convidou para ser a coordenadora dela. E aí eu saí da assessoria, da secretaria, e fui para Afonso Pena, ser coordenadora. E era uma função, um cargo que eu amei ser, né? E aí, 2 anos depois, 1 ano depois, ela disse, olha, eu estou para me aposentar. E eu disse, nossa, sério, né? Ela, sim. E aí teve, então, me convidou para, se eu queria, né, assumir no lugar dela, seguir o trabalho dela, e eu disse que, nossa, seria uma honra, né? E aí, então, a gente fez uma eleição de interina, né? Assim, uma eleição que eu fui eleita, então, pelo grupo, né? Interina, e esse ano, então, saem eleições, né? Assim, as verdadeiras, como a gente fala, né? Mas, e aí isso foi em 2018. 2019, foi em 2019. E aí, o ano passado, então, ela se aposentou, no início do ano, e eu assumi, e aí veio uma pandemia. Parece que ela deixou presente para ti de grego, assim, né? Evidentemente que ninguém esperava nunca isso, tudo que estava por vir. Mas Sim. isso veio. Vamos conversar de como foi isso, porque passado mais de 1 ano e meio disso, tem situações que ainda não estão resolvidas, né? Tem gente que ainda não teve uma aula decente, né? A gente, felizmente, com o apoio de muita gente, né, Michele? Muita gente colaborou de várias formas para ter acesso à internet, para ter acesso a dispositivos. A gente tirou algumas famílias aí da era medieval e trouxe para a era da tecnologia. Sim. Vamos para um breve intervalo, hoje numa conversa de peso com a diretora da Escola Presidente Afonso Pena, Michele Brem. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo essa professora de destaque internacional aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo, a diretora da Escola Presidente Afonso Pena, Michele Brem. E aí, dias antes de entrar numa pandemia mundial é uma redundância, né, prof? Dentro desse momento tão triste que a gente viveu, tu é escolhida a diretora da tua escola, tu assume como diretora da escola e tem o desafio, dias depois, de
colocar toda essa turma para estudar, né? E aí tu fez a diferença. Vocês, né, teu grupo. Eu ia dizer, né, Rodrigo, fomos nós, né? Nosso grupo, assim, é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Lá no início, então, quando tudo parou, dia 20 de março, todo mundo parou, pensávamos que em seguida a gente voltaria, né? Prometeram para nós que era uma quarentena que não ia durar 40 dias. Prometeram e não cumpriram. Ninguém cumpriu. Mas então, assim, aí passou um tempo e aí a Secretaria de Educação sempre estava em contato conosco, né? Então a gente fez seguir informações, né, de equipes diretivas, então, na sequência com os professores, né? Íamos trabalhando assuntos que por vezes antes da pandemia não havia tempo para tudo, né? Então isso nos deu tempo, né? A pandemia nos deu tempo porque à distância, então a gente se reunia, né? E discutia diferentes assuntos. Aproveitamos o início ali para isso, para discutir, para pôr em prática, para estabelecer, aprofundar o nosso PPP, que é o nosso projeto político-pedagógico, para conversar, sabe, Rodrigo? Porque a pandemia afetou muitas pessoas, assim, afetou todos nós, né? Mas em níveis diferentes. Então, houveram algumas perdas, assim, né? nas relações, então, das professoras. Então, eram coisas que a gente precisava falar, né? E aí o tempo foi passando, entramos em contato, então, em abril ali com os alunos, com as crianças, né? Com as suas famílias. Fomos chamando todo mundo, vem pro Facebook, né? Vem pro Facebook, fala com o teu primo, fala com a tua prima, pede para a mãe, né? E aí criamos um grupo, juntos apesar da distância, no Facebook, só para os alunos, porque o Face tem, então, alunos de todos os tempos, né? E ex-professores e tudo. Então, ali, as professoras se organizaram e foram colocando atividades, né? Então, cada dia era postava suas atividades. E os pais, aos poucos, eles foram engajando na proposta, sabe? Eles postavam lá a foto do seu filho fazendo atividade e a gente querendo cada vez mais, né? Em seguida, depois de abril, maio, ali, junho, nós criamos os grupos de WhatsApp. E aí a proposta ficou mais próxima dos pais. Cada turma tinha um grupo de WhatsApp, as professoras faziam suas postagens ali. E, em paralelo a isso, nós continuávamos com formações, né? A Secretaria de Educação, assim, é uma rede, assim, como eu te disse, né? Sempre propõe muita formação e aproveitou esse período para isso também. Fazemos diversas formações para aprimorar, né, o que viria depois. E aí nós fomos, em agosto nós voltamos, né? No caso, o ano letivo voltou dia 3 de agosto, mas de forma remota, um ensino totalmente diferente. E ali nós criamos, né, e-mails institucionais do @edu, que é uma plataforma que nós fizemos, assim, a prefeitura fez o convênio com o Google, né, a sala de aula. Então, cada criança teve um @edu, um e-mail institucional. Cada turma, cada professora, então, nossa professora do Laboratório de Informática, né, que é a nossa parceira, então, no projeto, a professora Cláudia Henrique Moraes, ela criou as salas de aula virtuais, com todas as crianças lá. E aí, o que nós fazíamos, então? Eu, nossa coordenadora Andressa e a professora Cláudia, ensinávamos as famílias a usar a plataforma, né? Porque também eles não tinham conhecimento. E aí usava a ferramenta e baixava aplicativo. E aí, nesse período, depois de agosto, tínhamos momentos que a gente ficava presencial na escola, a equipe diretiva. E aí chamávamos as famílias e eles iam lá e a gente baixava o aplicativo, ajudava, né, em tudo que era preciso. Sobe atividade, desce atividade, entendeu? Como posta, prof, eu não consigo. E a gente atendia, assim, os pais. Não tinha hora, sabe, Rodrigo? Não tinha hora. Porque nós estávamos sem horário, né? Então, era de noite, era final de semana. Não tinha horário. E foi um trabalho que a escola, que a Afonso Pena, a comunidade Afonso Pena, se dedicou muito. Eles apostaram porque eles queriam aula, sabe? Eles queriam atividades, eles queriam as professoras. E as professoras também queriam essa volta, né? Elas queriam muito.
Então, elas foram aprimorando, nós, né, fomos sempre buscando a busca ativa, que é essa questão de sempre ir atrás da família. Ah, tem um que nunca responde, vamos lá e vamos ver o que está acontecendo. Entrava em contato com a família, ligava, não atendia. A gente fez visitas também domiciliares, né, para encontrar essa criança. E aí descobria, né, se tinha se mudado, alguma coisa assim, ou não tinha conhecimento, né, do nosso movimento. Conseguimos muitos aparelhos assim celulares, né, de doação assim das famílias, das profs, que o meu celular eu não consigo tirar uma foto, prof. Então o problema é esse, então vamos lá, conseguimos e as famílias participavam, sabe? Então isso tudo durante a pandemia foi muito foi um desafio grande, sabe, Rodrigo, mas foi muito produtivo, muito produtivo. Todo mundo cresceu, todo mundo aprendeu muito sobre tecnologia, né? Então, assim, tudo isso, a Secretaria sempre viu isso também, né? Acompanha, né? A Secretaria de Educação acompanha o caminhar de cada escola. Então, neste ano, eles nos convidaram, então, para fazer uma apresentação para as equipes diretivas. Eu e a Andressa, então, que é a minha coordenadora pedagógica, que é, assim, show de bola, né? Incansável. Montamos uma apresentação e apresentamos para os colegas, né? Para os colegas diretores. Depois disso, a Fundação Lehman, que é uma fundação, uma organização, né? Eles têm parceria, né, com Novo Hamburgo, através do programa Educar para Valer, e eles auxiliam assim as escolas, né, escolas públicas, em diferentes questões, a melhorar o IDEB, né, melhorar na leitura, encontrar estratégias, soluções diferentes. E eles entraram em contato com o Novo Hamburgo e disseram: precisamos de uma escola com uma boa prática. Vocês indicam alguém? E eles nos indicaram, né? Então, a secretaria nos indicou. Nós pensamos, vamos, né? O que seria? É uma inscrição para a Semana Mundial da Educação. E nós, nossa, Semana Mundial da Educação? Como assim? Eu disse, onde é isso? É aqui no Brasil? Não, não é no Brasil, né? É organizada pela T4, que é uma fundação, então, né, uma organização lá do Reino Unido. E eu pensei, nossa, mas o que é isso? Como assim, né? E eu e a Andressa, a gente olhou assim, mas isso vai ser em inglês? Vai ser em inglês? Será que vai ser em inglês? Será que vai ter tradução? Bom, enfim, daí nós... Só queriam saber se a gente gostaria de participar. Se inscrever, porque não era nada garantido. Nós, bom, então, a gente fez o trabalho, né, Rodrigo? A gente viu, porque a ideia da Semana Mundial da Educação é replicar, né, apresentar práticas de sucesso que fizeram diferença na pandemia. Ideias boas. E aí disseminar essas ideias. Que uma escola lá do Japão, ou de qualquer outro lugar do mundo, possa olhar e possa, a gente pode fazer assim, isso daria certo. Não sei se no Japão não, eles vão pegar. Japão, Japão não, mas, enfim, a gente pode mostrar o jeito brasileiro para os japoneses também, Rodrigo. Claro que sim. Um jeito diferente, né? Mas, então, e aí nós fizemos a inscrição, era um questionário bem longo, colocando lá, registrando toda a nossa prática, né? O que pensávamos, o que a gente havia feito, o que a gente percebeu de melhoria, né? Se nós tínhamos percebido a aprendizagem das crianças, sim. Se a gente percebeu assim que houve uma mudança na comunidade, sabe? Houve sim, houve uma aproximação com a escola, apesar da distância, né? Então houve sim. E aí isso foi em maio deste ano, né? E foi no dia 7 de setembro, agora, 6 de setembro, que veio e aí, a partir disso, toda vez a gente precisava enviar algum detalhe a mais, né? Mas eles nunca nos davam um retorno. Tudo isso em inglês, né? Então, a gente traduzia, né? O e-mail que vinha, por exemplo, a gente traduzia, transcrevia, passava e mandava para eles. E aí, agora, no dia 6 de setembro, veio a resposta, então, que fomos selecionados. Então, quando a gente vê que entre 100 escolas do mundo, Afonso Pena está lá, e que é a única do Rio Grande do Sul, e que é a primeira vez que escolas... Entre inúmeras que participaram da Entre muitas inscrições, muitas inscrições, sabe? Porque é feita uma seleção, né? E a T4 que faz, né, essa seleção.
Então, assim, não quer dizer que 100 escolas se inscreveram. Não, muitas escolas, Claro. muitas instituições, né, diferentes, assim, se inscreveram e não passaram. Porque eles viram, assim, que a nossa proposta era algo digno de ser replicado. Que eles chamam, assim, um evento, né? A celebração da tua escola. O que tu quer celebrar? E a gente tem a nossa proposta para celebrar. E a gente está muito orgulhoso. Tem que estar muito feliz, muito feliz. Porque é uma vitória de todo mundo, sabe? De toda a escola, assim. E, nossa... De todo o meio escolar, né? Toda a comunidade toda escolar. A comunidade né? escolar. Toda a comunidade escolar. E acho que, naturalmente, de toda Novo Hamburgo também, né? É isso aí. Eu acho que sim. E imagino que vocês tenham sido já reflexo para muitas outras diretoras também, para muitas escolas aqui da nossa cidade. E, naturalmente, vão passar disseminando boas práticas mundo afora. É impressionante como a gente caminha a passos lentos, né, quando a gente fala de educação, sobretudo da educação pública, né, onde, claro, que as carências sempre são muitas em todas as áreas. Imagina nisso que só vai dar reflexo lá na frente, né? E, infelizmente, os reflexos que a gente tem hoje não são os melhores, exatamente pela falta de boas práticas hoje, né? Ontem, esse dia sempre chega, né? O Milhor Fernandes sempre dizia, né, que enquanto em Londres são 18 horas, no Brasil é 1850, né? É mais ou menos o que a gente tem na nossa inovação, nossa tecnologia. Que bom que a gente tem boas práticas como essa para poder mostrar o quanto pulsa aí dentro contra tudo, contra todas as adversidades, quanto a falta de um aparelho celular para uma criança estudar, Sim. a falta de uma internet para a criança acessar o conteúdo, né? A gente pode ainda acreditar que a vida vai ser muito melhor. E vai sim. E está sendo, na Afonso Pena está sendo. Afonso Pena está sendo. É uma coisa da rede também, né? A gente segue sempre uma diretriz, sabe, Rodrigo? Isso é importante dizer também, né? Muitas escolas, assim, né? Municipais, né? A gente tem a mesma diretriz. Então, mas a gente sabe que as realidades são diferentes das escolas, né? Então, mas lá na Afonso Pena, a gente está muito orgulhoso. Muito feliz. E tem que estar. É isso aí. Adorei conversar contigo. Eu também. Parabéns pelo Gostei trabalho. muito. Parabéns, prof, diretora. Michele, parabéns a toda a comunidade, a cada aluno, cada professor. Um aluno que teve que aprender, reaprender a aprender. Professor que teve que reaprender a ensinar. As famílias que fizeram parte dessa etapa da vida desses jovens, muitos que voltaram a se integrar à vida desses jovens. Parabéns, secretária Maristela, né? Toda a Secretaria de Educação, corpo diretivo, que estão fazendo um belo trabalho e buscando disseminar essas práticas. Aliás, a nossa educação de Novo Hamburgo é destaque desde lá dos anos 70, 80, né? Do aipim ao computador, como a secretária Maristela, muito destacado já no governo do Jair, e agora volta a fazer esse trabalho. Temos aqui a professora nota 10 do nosso país, né? Vamos lembrar disso também, né? A professora Joyce. Já esteve comigo em conversa de peso aqui. Adoro contar essas histórias, Michele. Eu só preciso fazer tem que se inscrever lá para assistir, né, Rodrigo? Como faz isso? Entra lá nas redes sociais da escola, né? E aí entra no link, que vai estar bem grande lá o link. A partir de quanto? Já pode se inscrever. Tá bem. Porque é para o dia 6/10, às 13 horas. A gente já ganhou essa parada, assim, tá? Se vier qualquer coisa diferente a partir de agora, nós estamos no lucro. É ou não é? É isso aí, é isso aí. Hoje com a professora, diretora da escola municipal, né? Afonso Pena, presidente Afonso Pena, Michele Brem. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.